Fala galera, professor Ávila na área, aqui direto do Tamandaré, com mais uma etapa do nosso projeto UERJ, né? Vamos na nossa hashtag Tamandaré não para, a gente sabe que o vestibular da UERJ, março de 2022, nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro, tem uma galera que vai estar de férias ou não. E aí o colégio, né, o Tamandaré oferece essa oportunidade, né, enquanto os colégios vão estar normalmente de férias, você pode aí acompanhar as nossas aulas online. Vamos para o nosso assunto de hoje, aliás, para os nossos dois assuntos de hoje, período regencial no Brasil e segundo reinado. Vamos lá, galera, a gente parou, né, na aula anterior falando exatamente do primeiro reinado, do processo da independência, do governo, né, do reinado de Dom Pedro I, né, chamado Primeiro Império Brasileiro. É um pouquinho desastroso por conta das crises que a gente já viu, até a abdicação, né, do trono a favor do seu filho Pedro II, que só tinha 5 anos de idade. E aí, cara, o que fazer com um Pedro II com 5 anos de idade? Período regencial. Hoje, na verdade, desenvolvi 2 mapas mentais bem interessantes com palavras-chave desses 2 períodos. Vamos lá na regência primeiro. Esse período vai de 1831 a 1840, justamente entre o primeiro reinado e o segundo reinado na história do Brasil. Palavrinhas-chave, galera. Macete: R de regência, R de revoltas. Foi um período da história do Brasil com um grande número de revoltas populares, revoltas da elite, revoltas de escravos, ou seja, de norte a sul do Brasil, né? A gente vai destacar pelo menos 3 delas aí para vocês, as mais importantes desse período, tá? Esse período regencial a gente pode comparar também com uma experiência republicana, porque quem vai governar o Brasil nessa época vão ser uns caras chamados regentes, denominados de regentes, né? Eles vão reger o Brasil nesse período até a maioridade, né, do Dom Pedro II. Por que experiência republicana? Tudo bem, na transição ali, quando Dom Pedro vai para Portugal, né, são 3 regentes que ficam no Brasil de forma provisória até ali a regência una, em 1834. E a partir daí, de 1834, o regente passa a ser escolhido pelo voto a cada 4 anos. Voto a cada 4 anos. Como a gente escolhe hoje o prefeito, um vereador, um deputado, presidente, senador, né? Daí então, né, a história colocar que a nossa primeira experiência republicana já começaria então no período regencial. Beleza? O que mais tem de importante nessa época? A criação da Guarda Nacional ali junto com o ato adicional, né? A Guarda Nacional está aí até hoje, né? Que ela foi criada exatamente para conter essas revoltas, um período de muita agitação política, até pela descentralização. Você não tem mais a figura de um imperador, né, que o Brasil já estava acostumado, né? Primeiro era a questão né, da colônia, né, o rei, né, de Portugal ali, poder absoluto, né, administrando a colônia, pacto colonial, né, a colônia só podia, né, comprar e vender mercadorias na metrópole. Você literalmente vai ter ali um processo, né, de descentralização política, né, após ali a abdicação do Dom Pedro I, e aí esse período então foi muito conturbado, muito agitado, tá? Então a Guarda Nacional ela vem aí justamente para combater essas revoltas. Vamos lá, eu destaquei 3 delas, galera, que são bem importantes, tá? Primeiro aqui, Malês na Bahia. Cara, a revolta Malês na Bahia, na verdade, ela foi liderada por escravos. Escravos islamizados, a tradução da palavra malês, né, é islã, né, islamizado. Escravos que vinham já comprados, né, lá da África, né, que vinham para cá, mas eram escravos, cara, que tinham uma cultura, né, escravos, né, que tinham, né, eram alfabetizados, tinham as suas profissões lá na África, né, homens e mulheres que foram escravizados, e aí eles começam essa revolta ali na Bahia. A gente tem que lembrar de um outro termo chamado haitianização. Fazer uma ponte com o Haiti, né, a gente vai falar disso numa aula sobre independência, né, da América Espanhola. O Haiti, né, quando decretou sua independência, ela foi liderada por negros, né, escravos e libertos lá na ilha, que acabaram então tomando o poder. Então havia um grande medo na América como um todo, né, na América Latina, América Espanhola, né, e também na América Portuguesa,
né, por exemplo, que a Bahia, né, sofresse esse processo da haitianização, né, dos escravos ali e negros libertos tomassem a província da Bahia. Então essa haitianização fez com que o governo combatesse rapidinho, né, essa revolta. Beleza? Agora, entender também que as revoltas populares, galera, todas foram combatidas com muita violência. Diferente da Farroupilha, né, que eu vou explicar mais tarde, né, ali depois, né, da Farroupilha, da revolta, a punição, né, para os rebeldes foi um pouco diferente. Tá? Mas vamos lá. A cabanagem, ela acontece no Grão-Pará. Cara, o Grão-Pará, lá em cima, no norte, ele era leal, né, naquele processo de independência. Lembra que eu falei que algumas províncias ainda se mantiveram leais a Portugal? Pará foi um deles, uma dessas, aliás. O que acontece? Quando estoura, né, na verdade tem esse nome porque foram cabanos, né, populares ali, pessoas pobres que moravam na região ribeirinha, em cabanas, daí, né, cabano, daí cabanagem, se revoltaram contra a exploração da província. A gente tem que entender, galera, macete também, né, toda a revolta popular, ela vem de uma exploração, altos impostos, miséria, falta de oportunidade, falta de emprego, né, e aí esses cabanos se revoltam contra o chefe da província do Pará, que obviamente tenta pedir ajuda a Portugal, cara, que lá do outro lado, né, não cede essa ajuda. O Grão-Pará, então, né, pede auxílio ao governo brasileiro, né, ao Dom Pedro I, que aí sim manda as tropas para lá para combater os rebeldes. Cara, foi uma das revoltas mais violentas da história do Brasil. A gente tem ali mais ou menos uma estimativa que 30% a 40% da população do Grão-Pará acabou morrendo. Muitas tribos indígenas foram dizimadas. Então ela foi combatida com muita violência. Tá? A gente vai também destacar a Farroupilha. Galera, a gente está, né, relembrando, né, aquela colônia vertebral. Né, tem que lembrar ali a região, tem que lembrar os motivos e, logicamente, a consequência. Né? Vem a Farroupilha já é uma revolta da elite, né? Pô, mas peraí, por que a elite se revoltaria contra o governo? Acontece que naquela época, os impostos que essa elite latifundiária, agrária, sulista no Brasil, os impostos que essa elite pagava eram maiores, por exemplo, do que na galera do Uruguai e da Argentina para colocar carne no mercado brasileiro, por exemplo. Significava que a carne lá no mercado, né, da Argentina, né, acabava sendo mais barato do que a carne brasileira. E aí, cara, os fazendeiros do Rio Grande do Sul acabavam tendo prejuízo ali, né, pelos altos impostos da carne, do couro, do sal, né, o famoso charque gaúcho, né, tem esse nome. E aí a gente vai ter ali de 1835 a 1845 a Guerra dos Farrapos, a Farroupilha. Tem esse nome porque os fazendeiros na lida no campo, né, cara, não veste um terninho, um gravata bonitinho, né? Você está lidando com os animais, está lidando no campo, você veste aquelas roupas mais surradas, daí farrapos, tá? Durante 10 anos o Rio Grande do Sul formou uma república interessante, então também era um movimento separatista, República Rio-Grandense, né? Independente ali do Brasil, e obviamente você vai ter conflitos e guerras, né, durante esse processo. Você vai ter um dos líderes ali, o famoso Bento Gonçalves, né, que hoje é o nome de uma cidade da Serra Gaúcha, né, que produz, né, os melhores vinhos aí do nosso país. Mas essa revolta aqui da Farroupilha, né, dura 10 anos, só que quando ela acaba, já no segundo reinado do Dom Pedro II, inclusive ele, né, foi um ali dos protagonistas, né, do fim dessa revolta, né? Como eles eram da elite, né, a elite agrária, depois, tudo bem, durante a guerra foram mortos de um lado, mortos do outro, mas quando ela termina, essa elite gaúcha acaba tendo, até foi uma das condições, né, eles acabaram tendo penas muito leves em relação, por exemplo, à cabanagem ou à própria revolta malês lá na Bahia, beleza? E a gente termina o período regencial, galera, com o golpe da maioridade. Dom Pedro II com 14 anos de idade. Você tinha os dois partidos ali no Brasil, né, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Eles acabaram então ali se juntando, né, e aí, né, fazendo esse acordo
em colocar, em elevar, né, Dom Pedro II, com 14 anos de idade, ao trono brasileiro. Para quê? 2 motivos. Centralizar o poder nas mãos de um imperador e tentar acabar com as revoltas. A gente pode falar que o golpe da maioridade, então, ele, né, teve sucesso? Sim, porque, né, Dom Pedro II vai reinar ali, né, por quase 50 anos e realmente ele vai conseguir acabar com as revoltas, né, do país naquele momento, tá, galera? Vamos lá, puxando aqui já para o Dom Pedro II do segundo reinado, 1840, ó, a gente faz a ponte aqui, 1840 e 1841, até 1889. Fez jus aí, né, ao poder centralizado, ao poder absoluto, né, de um rei, né, 50 anos aí aproximadamente no trono brasileiro. Ele vai adotar, galera, a primeira coisa, né, a gente vai falar da política. Ele vai adotar uma política de equilíbrio. Olha, quem colocou ali no trono? Partido Conservador, Partido Liberal. Deixa eu mudar de nome, né, o português e o Partido Brasileiro. O Partido Conservador, né, era o partido dos fazendeiros, ou seja, aquele antigo Partido Brasileiro. E o Partido Liberal era o partido dos comerciantes, da burguesia, né, que era um antigo Partido Português. Esses 2 partidos, como, né, apoiaram, né, o Dom Pedro II naquele golpe da maioridade, o Dom Pedro II, quanto imperador, ele vai literalmente elaborar ali essa política do equilíbrio. Ora, ele vai agradar o Partido Conservador, ora, ele agrada o Partido Liberal. Fica ligado, cara, que geralmente quando cai essa questão, vem uma chargezinha do Dom Pedro II, ou num balanço, ou num parque de diversão ali, num carrossel, né, equilibrando ali os 2 partidos. Mas por que equilibrar os 2 partidos? Olha, esses 2 partidos entraram para a história como farinhas no mesmo saco. Às vezes cai também uma questão, o porquê desse apelido. Porque tanto o Partido Liberal e Conservador, apesar do nome tão diferente, ambos eram da elite, só que um da elite agrária e o outro da elite comercial, né? Ambos eram escravocratas, ambos defendiam o imperador Dom Pedro II, por isso, né, sabe a ferradura, né, que vai, mas as 2 pontas se aproximam? Exatamente o Partido Conservador, o Partido Liberal. Do Partido Liberal, depois quando a gente falar de abolição, vai surgir, né, os exaltados, que depois vai dar origem ao Partido Republicano. A esse sim distou um pouquinho, né, de conservadores e liberais mais tradicionais. Galera, da política também ele vai adotar o parlamentarismo às avessas. O que é? Pô, tua camisa tá do avesso. Uma coisa contrária. Havia o parlamentarismo no Brasil? Sim. Ele era igual ao da Inglaterra? Não. Por quê? Lá na Inglaterra, lembra? O rei reina, mas não governa. Aqui no Brasil, o rei reinava e governava. Então, no fundo, era aquele poder moderador nas mãos lá do Dom Pedro II, né, administrando a política brasileira. Vamos lá para o outro nosso tripé ali, falamos da política, vamos na economia. No segundo reinado, a gente tem que entender 2 momentos da economia. A chamada Era Mauá, que foi ali um surto, né, um pequeno surto da industrialização de progresso. Quem foi o Barão de Mauá? Um homem chamado Irineu Evangelista de Souza. Né? Ele foi um visionário, né? Veio para o Rio de Janeiro muito novo, veio trabalhar com seu tio depois da morte, né, do seu pai, começou a trabalhar num banco inglês, começou a entender as coisas do capitalismo e da segunda revolução industrial naquela época. Chegou aí para a Inglaterra, né, para entender esse processo, volta para o Brasil, cara, com ideias de progresso, desenvolvimento. E aí, né, ele começou ali a se aproximar do imperador, do Dom Pedro II, e se destacou ali como um grande visionário na época. A gente pode destacar que a instalação da primeira ferrovia no Brasil, até para dar agilidade, para escoar o café do interior de São Paulo até o porto ali, né, de Santos, né? Foi ele que instalou, né? Enfim, então a primeira ferrovia, a Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro. E, cara, o projeto mais ousado puxou os cabos de telégrafo, né, da Europa, ali da Inglaterra, para o Brasil. Imagina que projeto ousado, né, cara? A comunicação, Brasil entrando ali na era da comunicação,
né, para a Europa direta, né, sem depender de uma mensagem de navio e tal, né, que demorava para ir, demorava para voltar. Agora, cara, era o telégrafo. Só que ele acaba encontrando empecilhos, né, porque ele era um visionário dentro de um Brasil muito conservador, muito agrário. E aí acaba ali o projeto dele, né, não decolando, né, por conta desses obstáculos, principalmente dessa elite latifundiária que era muito próxima do imperador. Mas enfim, ele marca a história do Brasil como essa chamada Era Mauá. A economia, acabei de falar da parte agrária, né, que era muito forte. O café, inclusive chamado de ouro negro brasileiro, 70% aproximadamente do nosso café era exportado. A gente vai ter o destaque, cara, para duas regiões: o Vale do Paraíba, aqui entre Rio de Janeiro e São Paulo, a região de Vassouras, né, essa região, né, da divisa Rio-São Paulo. A gente vai ter uma característica específica nessa região, né, que é o latifúndio, a monocultura e que é o plantation, né, latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Vassouras, durante muito tempo, foi a capital econômica do nosso país, de tão importante, né, que era, né, o café, né, que foi o café para a história econômica do Brasil. Só que ali, nessa região aqui do Vale do Paraíba, houve o esgotamento do solo. E aí precisava se achar uma outra região para se cultivar o café, correto? E aí se encontrou ali aquela região, né, do oeste paulista, entre, né, São Paulo e o sul de Minas Gerais. Inclusive tem as maiores fazendas de café até hoje no mundo, se concentram nesse lugar. Mas a característica, galera, mudou. Não vai ser mais o plantation. Agora não vai ser o grande latifúndio, vai ser pequenas e médias propriedades, né? Agora não vai ser só monocultura, você vai ter também cultivo de outros produtos. Você não vai ter mais a figura do fazendeiro, agora você vai ser o burguês do café, que vai pegar parte do dinheiro do café, investir também na cidade, investir no comércio, começar a investir também nas primeiras indústrias ali também. Não eram indústrias grandes, não eram indústrias, mas indústrias pequenas, como indústrias têxteis, por exemplo, tá? Beleza? E aqui, cara, vai ter a famosa, aí eu vou entrar um pouquinho no campo de geografia, terra roxa, né? Que até hoje é um solo apropriado para se cultivar o café. E aí a gente parte também para a imigração europeia e o abolicionismo. A gente sabe que a imigração europeia foi muito motivada por conta da questão da abolição. E boa parte, né, desses imigrantes vem ali para o oeste paulista justamente para cultivar o café. Então a imigração ela acontece para substituir a mão de obra escrava. Lembrando que Itália e Alemanha, por exemplo, lá na Europa, passava pelas guerras de unificação. Então muitas pessoas, muitos alemães e italianos passavam, né, miséria. E aí eles vieram para o Brasil justamente para, né, tinha até uma novela, né, chamada Esperança, né, buscar esperança no novo mundo, né? E a partir dali do oeste paulista, depois também migraram para o sul do Brasil, né? Tanto que são colônias, né, tanto nessa parte de São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, muito fortes europeias. Sobre o abolicionismo, galera, foi um processo lento e gradual. Entender que as nossas leis abolicionistas não teve lutas, né, diretas, né, para derrubar, né, o processo, né, da escravidão no Brasil. O processo foi lento e gradual na forma de lei. E, curiosidade, a nossa primeira lei abolicionista não foi abolicionista, ela foi econômica. Tarifa Alves Branco, que mexeu no bolso dos ingleses. Lembra, né, com a vinda da família real, os ingleses foram os principais beneficiados, pagando as menores tarifas alfandegárias no Brasil? Pois é, galera, agora a Inglaterra tem essa tarifa aumentada, não gosta nem um pouco. Os ingleses então criam uma lei chamada Bill Aberdeen. A Inglaterra também estava na segunda revolução industrial, já estava na onda ali de acabar com a abolição da escravidão no mundo, né, mercado consumidor, né, enfim. Aí você vai ter essa lei Bill Aberdeen, que dava poder à Inglaterra de apreender qualquer navio negreiro em águas internacionais. Cara, e pensar que naquela época só o Brasil, né, ainda praticava esse tráfico do Atlântico, daí uma lei em represália, aquela tarifa Alves Branco, né? A gente tem ali mais ou menos em 5 anos, mais ou menos 400 navios apreendidos, né? Então essa lei, né, a tarifa Alves Branco, uma lei protecionista,
ela acaba ali então, né, despertando ali uma lei internacional lá na Inglaterra, coibindo o tráfico internacional. Só que, cara, nós não poderíamos seguir uma lei inglesa. Então, em 1850, a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz. Essa, sim, acaba proibindo o tráfico, né, do Atlântico, né, África-Brasil. Uma lei de soberania nacional, o que causou o aumento do preço dos escravos aqui no Brasil. Ela proíbe o tráfico, mas ainda não era proibida a escravidão nem compra e venda no território brasileiro. Isso vai ter ali um superfaturamento do preço, né, dos escravos aqui no Brasil. Tá? 1871, olha só, de 1850 para 1871, 21 anos depois, a gente vai ter a lei do sexagenário. Sexagenário não, a lei do ventre livre, olha eu já pulando, onde crianças a partir daquele ano, né, seriam libertas. E a gente vai ter sim, aí sim, em 1885, a lei do sexagenário, escravos ali aproximadamente com 60 a 65 anos libertos. Essas duas leis, galera, pode cair assim como leis para inglês ver. Por quê? Na verdade, cara, a criança liberta em 1871, ela ficava dentro de um ambiente, cara, escravocrata, criada com os pais escravos. E sexagenário, cara, acima de 60 anos, lembrar que a expectativa de vida de um escravo era 35, 40 anos. Então poucos chegavam a essa idade de 60 anos, mas tinha que mostrar ali, né, que estava abolindo. E ali sim, finalmente, em 1888, a lei do ventre livre, assinada pela princesa Isabel, aí essa sim abolia definitivamente a abolição da escravidão em nosso país, tá, galera? E lembrando, cara, que nesse processo da imigração, da abolição, em 1850, o governo brasileiro faz uma lei chamada Lei de Terras, dificultando a posse de terras, né, para as pessoas, que elas tinham que comprovar uma alta renda anual, né, e uma estabilidade financeira, dificultando a posse, a compra de terra para quem? Né, para os imigrantes pobres que chegavam da Europa e para, né, os negros ali, recém-abolida a escravidão, libertos. E aí você tem nessa lei de terras essa dificuldade, né, dessas pessoas em adquirir terra. Tá? Vamos lá, galera. A queda do Segundo Reinado vai acontecer ali em 15 de novembro de 1889, mas ela começa com o exército na Guerra do Paraguai. O Paraguai era uma economia muito forte aqui na América do Sul, precisava de uma saída para o Oceano Atlântico, né? Dando uma resumida, eles invadem a Bacia do Prata, ali território entre Brasil e Argentina e Uruguai. Você vai ter uma guerra, né, bem violenta, né, porque 3 países, né, como eu falei, Brasil, Argentina e Uruguai, apoiados pela Inglaterra, se unem para combater lá no Paraguai. A gente tem uma estimativa que 70 a 75% da população adulta do Paraguai, né, morreu. E aí o exército sai vitorioso, o exército brasileiro, e começa a exigir participação política junto ao imperador, né, Dom Pedro II, que nega essa participação política. Né? Então essa questão militar, né, vai inflamar outras questões ali já de descontentamento com o imperador, com Dom Pedro II. Do exército, vamos para a questão laica. A própria igreja, o Brasil vivia o sistema de padroado, a igreja católica era a religião oficial, isso dava poder do Estado se intrometer nos assuntos da igreja. E a igreja católica, então, desejava se separar do Estado, né? Aí a gente chama essa questão laica. Depois a gente vai ter a questão federalista. Muitos políticos não concordavam com esse poder, né, centralizado do imperador, né, e queriam uma maior autonomia, né, para as suas províncias. Questão federalista. E por fim, a última questão social que leva o fim do Segundo Reinado, a questão abolicionista. Galera, aí vamos raciocinar, né? Nem todos os fazendeiros foram a favor da abolição da escravidão e estavam sim satisfeitos com Dom Pedro II. Apesar também de não ser um movimento popular, né, para a queda do Segundo Reinado, mas foi um movimento das principais classes sociais que eram influentes na sociedade brasileira, né? O exército, né, a igreja católica, políticos e a elite agrária latifundiária isolam Dom Pedro II no trono. Tem até uma chargezinha que vira e mexe, cai nos vestibulares, que é o Dom Pedro II já velhinho, meio caindo do trono, ou uma galera, né, empurrando. Aí você vê que uma galera tá bem vestida, você vê que é uma galera da elite, outra ele tá com uma roupa militar, outra com uma roupa religiosa, derrubando Dom Pedro II. Até que então, em 15 de novembro de 1889,
a gente vai ter ali, né, um golpe, né, contra Dom Pedro II, a família real então acaba se exilando lá em Paris, mas aí inaugura-se uma outra história do Brasil, que é a chamada República, né? A gente vai ter a República Velha, né? Mas aí eu conto para vocês numa próxima aula. Valeu, galera? Vamos seguir aí, a gente se encontra ali na parte de República, beleza?